A paz do Senhor a todos nós. Bom dia, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor, filho. Paz do Senhor. Ixi, olha aqui o brinquedinho. Aqui é o microfone. Hoje é uma data especial, algumas pessoas de aniversário: Rodrigo, Leandro, Felipe, o Cleverson, o Nilson, Evandro, o João, o Josimar. Também três na verdade, pessoas especiais na nossa vida, né? É a minha sogra, a vovó da Alicia, A vovó. a dona Sandra, a Aninha, né? Ana Vitória, Ana Sofia Vitória tá de aniversário. E outra pessoa também que está de aniversário é a Alicia. Nossa princesa. Dá oi, oi. Tá de aniversário hoje. Depois nós estaremos orando e também estaremos dando um testemunho. Amém? Então a leitura de hoje fica lá em Romanos 7 e Romanos 8. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido, enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. A epígrafe do versículo 7 fala a luta contra o pecado. E é uma luta mesmo. Vamos lá. Que diremos então? A lei é pecado. De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim. De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio dos mandamentos ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém? O 8. Agora já não existe nenhuma condenação para os que estão unidos em Cristo, com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer à lei. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é o que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não permanece a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram nascidos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, não temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa vontade humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo?
Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podemos ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. E assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. E diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelha que vão para o matadouro. Em todas as situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E referente, né, ao nosso testemunho, o Adriano já começou ontem a falar um pouco do nosso milagre. E eu agradeço muito a Deus pela vida da Alicia, porque a gente aprende com ela. Esse primeiro ano foi desafiador, mas Deus tem nos dado graça, temos aprendido com ela a termos paciência, a sabermos o momento certo. Não é fácil, né, filha? Mas a gente sempre aprende um dia de cada vez. E eu sou grata a Deus. Até eu falei com o Adriano hoje, se a gente soubesse, né, o hoje, né, o agora, como a gente estaria, tudo valeu a pena. Mas eu acho que faria ainda mais ainda. Por saber que ela é saudável, que aconteceu tudo bem, né, filha? E até falei quando ela acordou, que se ela não tivesse ficado sentadinha, a gente poderia nem estar com ela aqui, porque eu só fui fazer mesmo o ultrassom, que foi mais né, uma a mais, porque ela estava sentada, a médica pediu, né, como eu tinha o desejo de ter o parto normal, né, natural, ela fez esse último ultrassom. E só por conta desse último ultrassom que foi identificado que eu não estava mais com líquido, que ela não estava com líquido na barriguinha. E foi por isso que a gente foi para o hospital. Então, Deus, Ele tem cuidado da gente em todos os detalhes e nos mínimos detalhes. E é sobre isso, né? É ser grato a Deus por tudo e saber que Ele está no controle de tudo, né? Se a gente deixa na mão dEle, com certeza vai dar tudo certo, né? E é isso, vamos orar pelos aniversariantes do dia. Vamos orar pelos aniversariantes. Vamos orar pela Sandra, pelo Rodrigo, o Leandro, o Felipe, o Cleverson, o Nilson, o Evandro, o João, o Josimar, a Ana e a Alice. Essa playlist mesmo. Tem que falar pra eles. Tá. Hoje, devido ao aniversário da Alicia, né, e da Ana, né, a gente colocou essa playlist ali, da ovelhinha, né, que toda ovelhinha tem valor para Cristo, certo? Às vezes a gente não entende
a permissão de Deus para certas coisas, né? Então, como a Brenda falou, deu tudo certo com a Alicia. E no passado, a gente, não eu e a Brenda, né? Mas a gente teve uma perda de um filho, né? Então, foi dolorido, sofrido na época. Perdemos no ventre, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. E foi permissão dele ter permitido. Só que eu creio, né? Eu creio, uma coisa minha, né? Que um dia talvez eu venha conhecer ele. Porque já era uma vida. Porque na palavra de Deus em Jeremias diz que antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. Então eu creio que é um anjo, certo? Toda criança é um anjo e eles já estão salvos. Só que daí o que acontece? Eu já estou salvo? Não sei. Eu tenho convicção que eu estou. Mas vou passar pelo crivo de Deus, pelo julgamento de Deus. E só Ele pode nos julgar. Só Ele. Amém? Então vamos estar orando então. Maravilhoso Pai querido Senhor Jesus, obrigado Senhor Jesus por este dia, Senhor, abençoa Senhor Jesus na nossa casa, o nosso matrimônio, Senhor Jesus, abençoa Senhor Jesus cada aniversariante aqui, Pai querido Senhor, que está completando um ano de vida, Senhor Jesus. Pai querido, sabemos que tem vários aniversariantes no dia de hoje, Senhor Jesus, mas vamos orar por esse, Senhor Jesus, mas eu coloco nas minhas orações os outros também, Senhor Jesus. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Pai querido Senhor Jesus, cuida, Senhor, de cada um, Pai querido Deus, abençoa Senhor Jesus, a Alicia, Senhor, abençoa, Senhor Jesus, a Ana, abençoa a Sandra, Senhor Jesus, abençoa aqueles, Pai querido Senhor Jesus, que o Senhor está dando mais uma oportunidade, Pai querido Senhor. Deus maravilhoso, abençoa, Senhor Jesus. Pai querido Senhor Jesus, abençoa a minha filha, Senhor Jesus, guarda ela, Senhor Jesus, com as tuas mãos protetoras, Pai querido Senhor Jesus, abençoa ela, Senhor Jesus, coloca os seus anjos ao seu redor, Pai querido Senhor, protege a tua filhinha, Pai querido Senhor, em nome de Jesus, Pai querido Senhor, protege, Senhor Jesus, as irmãs dela, Senhor Jesus, nossa família, Pai querido Senhor Jesus, a nossa família lá no Rio Grande do Sul, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, a nossa família em Minas, Pai querido Senhor, vai na frente em todos os momentos, Pai querido Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, filha? Então é isso aí, Deus acompanhe a todos nós, amém? Tchau, Pai Senhor. Tchau, Pai Senhor. Tchau. Tchau. Tchau.